Essas confusões na Câmara, a princípio, são lamentáveis, né? Agora, sobre a participação do ministro, bacana ele ter ido por livre e espontânea vontade falar sobre assuntos tão espinhosos. Sobre o caso de Genivaldo, acerta o ministro quando ele diz que, apesar do caso gravíssimo, é um fato isolado. E só um detalhe aqui sobre Bruno e Dom Phillips: os restos mortais, supostamente dos dois, devem chegar a Brasília ainda nessa noite para exames que ficam prontos só na semana que vem. Diogo, Cris, você primeiro então. O Brasil tem que se posicionar com muito cuidado com os ingleses por causa do assunto? De alguma maneira, a imagem do Brasil fica mais prejudicada com relação à Amazônia e esse caso de brutal violência? Você quer que eu fale? Pode ser, Cris, você primeiro, vamos lá. Sim, a imagem do Brasil sempre fica arranhada numa situação dessa, né? Ficou lá atrás, quando a missionária Dorothy Stang foi morta em 2005, numa circunstância parecida com essa. A gente sabe os perigos que rondam determinadas regiões da Amazônia ali, altamente abandonadas, né? Sem fiscalização, meio ao Deus dará, e tomadas por garimpeiros, narcotraficantes, contrabandistas de vários países, contrabandistas de riquezas, de plantas, de animais. E a gente precisa também ter uma atuação de comunicação para esclarecer que é um crime horroroso, hediondo, que está esclarecido aparentemente, e que o que o Brasil vai fazer para evitar que outros venham a acontecer, mas que não é algo que já não tenha acontecido em outros países, em outros lugares, até mesmo em grandes cidades que são muito mais fiscalizadas por motivos óbvios. Em relação à presença do ministro da Justiça ali na comissão, obviamente ele foi convidado e claro que foi de boa vontade prestar depoimentos, esclarecimentos ali, mas como convidado, ele não é indiciado de nada, não é julgado de nada, e os deputados devem respeito a uma autoridade da República que está lá, especialmente nessa condição. O entrevero ali entre os deputados é lamentável, mas acontece aqui na bancada do jornal também. A gente, quando se exalta e quer defender nossas posições, acaba sendo interrompido. É importante que quem preside ali, né, no caso o deputado Orlando Silva, coloque tudo em pratos limpos ali, esclareça quem tem direito a falar, quem vai ter que ouvir, e peça inclusive ajuda para alguns colegas ali no momento dos ânimos mais exaltados. E em relação ao caso Alan dos Santos especificamente, eu ontem no Jornal Jovem Pan também já fiz questão de fazer isso, de vir ao Twitter do ministro da Justiça, e sempre recomendo ao nosso telespectador que consulte as fontes primárias, seja em qual assunto for, para saber quem está plantando fake news e quem está falando a verdade. E aqui Anderson Torres falou o seguinte, houve um deputado que quis incriminá-lo, a ele e ao presidente da República, por não terem dado voz de prisão a Alan dos Santos, que estava presente na motociata e supostamente teria se encontrado, inclusive, com o presidente e o ministro da Justiça. E Anderson Torres fala o seguinte, boa noite, deputado, caso queira, posso poupar seu trabalho, pois as premissas são falsas. Não consta o nome do, entre aspas, foragido na difusão vermelha da Interpol, portanto, na verdade, ele não é foragido. Alerto também que eu e o presidente não temos poder de polícia nos Estados Unidos. Então, muito barulho por nada, né? É de novo aquele monte de narrativas sendo jogado ao vento aí para tentar, de alguma forma, ferir a imagem do presidente Bolsonaro, do atual governo, em qualquer situação que apareça como aparentemente irregular. Diogo Schelp, essas declarações do ministro, são vários os assuntos. Pois muito me espanta esse posicionamento do ministro da Justiça em relação a Alan dos Santos, porque ainda que ele não tenha a possibilidade de dar ordem de prisão a Alan dos Santos, estando nos Estados Unidos, de fato não poderia, é falsa a afirmação de que não há um pedido de prisão a Alan dos Santos e de que ele não é foragido. Ele é sim foragido pela Justiça brasileira, né? Há uma ordem de prisão pedida pela Polícia Federal, que é subordinada ao ministro da Justiça, que é o Anderson Torres. Então, é óbvio, o fato dele não estar na lista da Interpol faz com que a polícia americana não tenha obrigação, não possa prender Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Agora, dizer que não há uma ordem de prisão ou que Alan dos Santos não é foragido da Justiça brasileira é absolutamente inverídico. Então, de fato, um posicionamento, pelo menos parcialmente equivocado, né, da parte do ministro da Justiça. Em relação às outras falas, em relação ao caso de Bruno e Dom Phillips, Bruno Pereira e Dom Phillips, eu acredito que o ministro da Justiça deu um posicionamento correto.
que é o de indicar que houve ali um esforço para buscar os corpos. Obviamente não é muito fácil naquela região, nas condições que existem ali no terreno, encontrar corpos que foram escondidos, ocultados de forma tão vil, tão violenta naquela região. E em relação à questão do Genivaldo, eu acredito que ainda cabe mais explicações, sim, por parte das autoridades brasileiras para garantir que esse tipo de comportamento, esse tipo de prática violenta na abordagem de pessoas que eventualmente cometem ali uma infração de trânsito, como ocorreu nesse caso do Genivaldo, seja coibido, que isso não ocorra novamente e garantir que isso realmente não faça parte da prática da Polícia Rodoviária Federal.